E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria. Na aula de hoje a gente vai abordar o capítulo 15. Só para esclarecer, na aula passada eu gravei o assunto acerca dos intervalos e também gravei um assunto sobre os acordes, né? A formação dos acordes, que equivalem à aula 13 e 14 da apostila, tá? Foi gravado tudo junto. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15, que é referente ao ponto de aumento. Então, prepara sua apostila, seu material e vamos nessa. Bom, então o que é o ponto de aumento? O ponto de aumento é um pontinho que a gente coloca à direita de uma figura e a função desse ponto é aumentar metade do valor dessa figura. Mas uma informação importante é que quando você coloca esse ponto aqui, o nome dessa figura passa a se chamar de figura pontuada. Tá? No caso aqui é uma semibreve com ponto, ela passa a se chamar semibreve pontuada. A gente também pode aplicar isso nas pausas. Por exemplo, aqui eu tenho a pausa de semínima pontuada, ok? E a regra vale para os dois, tá? Tanto para as notas, para as figuras de som, quanto para as figuras de silêncio. Em ambos os casos, o ponto de aumento ele vai aumentar metade do valor dessa figura. Por exemplo, a semibreve é uma figura que geralmente vale 4 tempos. Bom, esse ponto ele vai aumentar a metade, no caso 2 tempos. Ou seja, a semibreve pontuada, a semibreve que vale 4, quando ela é pontuada, ela passa a valer 6 tempos. A mínima, geralmente quando ela está valendo 2 e você aplica um ponto, então o ponto vale metade de 2, que é 1. Somando aqui tudo, eu vou ter 3 tempos, 2 mais 1 do ponto de aumento. Tá? Essa regra vale para as pausas também. Por exemplo, aqui eu tenho a pausa da semínima. Ela vale geralmente 1 tempo. Quando ela está valendo 1 tempo, se você acrescenta o ponto, então ela passa a valer 1 tempo e meio. Tanto a pausa da semínima quanto a própria semínima, ok? Então essa é a função do ponto de aumento, é aumentar a metade da nota. Vamos ver um exemplo então na prática, como é que se utiliza e como é que se executa o ponto de aumento. Então aqui eu escrevi um trecho, né? Bom, eu apliquei alguns pontos de aumento aqui na pausa. Vamos analisar. Esse compasso é um compasso 4x4, onde a semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2, semínima vale 1, cocheia vale meio. Bom, mas aqui eu tenho a mínima com um ponto de aumento, então é 2 mais 1, ou seja, 3 tempos o valor aqui da mínima pontuada. Já essa semínima, ela vale 1, com o acréscimo, né, da metade de 1, que é o ponto de aumento, aumentou metade, de 1 vai ficar 1,5. Então aqui eu tenho 3 tempos, aqui eu tenho 1,5. Logo na frente a gente tem a pausa de semínima, é uma pausa que também vai durar 2 tempos, assim como a semínima, e ela está pontuada, então ela também valerá 3 tempos. Bom pessoal, o ponto de aumento ele é um recurso importante porque até o momento a gente estudou as figuras com valores de dobro e metade. Por exemplo, se a semibreve vale 4, a mínima vale 2, a semínima vale 1. Me diga aí, qual é a figura que valeria 3? Não tem. Então, essas figuras, os valores dela, não permite, né, que você tenha uma figura que vale 3 tempos. A única forma da gente chegar nesse valor de 3 tempos é através do ponto, né? Eu coloco a mínima e acrescento um ponto, né? Até porque a música ela é muito rica em ritmos, você tem milhares de durações diferentes. Então, se a gente for utilizar somente o valor normal, dobro e metade, vai faltar muita coisa.
Então, o ponto de aumento vai ajudar a gente, vai fazer essa função de ter mais variações de tempos e de ritmos. Bom, vamos executar então esse trecho para ver como que ele soa. Bom, então vamos lá. Começando aqui no Dó com 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, e 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, esse ritmo aqui ele é um pouquinho complicado, a gente vai ter uma aula específica para vocês aprenderem a executar, tá, esse 1 tempo e meio. Ele é um pouquinho difícil, mas deu para ver, né, na execução. Aqui eu executei o Dó, Dó, Ré, Mi, 3 tempos de duração, Mi. Aqui eu executei Fá, Sol, Lá. Tá, esse ritmo a gente vai estudar ele com calma, mais pra frente ele é um pouquinho difícil. E na pausa eu esperei 1, 2, 3, Si, Dó, tá? Bom, então o uso, né, do ponto de aumento é justamente esse, de aumentar a quantidade rítmica, tá, que a gente pode obter nas durações, criar novas durações, né? Por exemplo, tem algumas durações que não dá para fazer só com notas. Vou dar um exemplo para vocês. As figuras, elas podem ter, né, sempre dobro e metade. Como que eu faria para ter uma figura aí de, sei lá, 6 tempos? Não teria como, porque a figura, ou ela tem ali a duração de 1, 2, 4, 8, né? Não tem a duração de 6. Para isso eu teria que fazer, né, por exemplo, uma semibreve pontuada, né? Seria o caso. Então, existem certos tempos de notas que a gente só vai chegar com o ponto de aumento. É claro que existem ainda muito mais, né? Eu vou só dar um spoiler. Como que eu faria para criar uma nota de 2 tempos e meio? Lembrando que, por exemplo, a mínima vale 2. Só que o ponto de aumento vai aumentar a metade do valor, que é 1. Então, ela vai passar a valer 3. Como que eu faria para ter uma duração de 2,5? Isso aqui eu vou explicar para a próxima aula. Mas para vocês verem que existem infinitas possibilidades de criação rítmica. Você pode variar de formas assim estrondosas. Então esse é o nosso assunto de hoje sobre ponto de aumento. Lembrando que aumenta a metade do valor, seja qualquer que seja o valor. Se for 1, ele aumenta a metade de 1. Se for meio, aumenta a metade de meio. Se for 1/4, aumenta a metade de 1/4, que é o quê? 1/8, né? Então, a regra vai, né, dessa forma, ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido esse assunto de hoje. A gente fica por aqui e até na semana que vem. Tchau, tchau!